dia, igreja. Bom dia, os irmãos que estão nos assistindo. Que esta manhã seja uma manhã de adoração, de gratidão, porque nós estamos aqui, né? Vocês estão aí. Estamos vivos, estamos podendo então, com fôlego, adorar ao nosso Deus Altíssimo e suplicar a Ele que sare essa nação em diversos aspectos de saúde, saúde financeira, saúde espiritual, para que possamos continuar servindo e adorando ao nosso Deus. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vamos deixar as nossas Bíblias abertas, porque nós vamos consultar alguns textos esta manhã. Mas vamos começar então em Hebreus capítulo 12. E vamos conversar sobre o que é que tem atrapalhado a nossa corrida cristã e em quais aspectos nós podemos investir o nosso esforço para que possamos ter, assim, uma vida que agrada a Deus e então sermos vitoriosos nessa corrida, nessa carreira cristã. Hebreus capítulo 12, vamos ler os 3 primeiros versos, que diz assim: portanto, prestem bastante atenção a essa palavrinha aí. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Não se cansem, nem se desanimem. Os dias são maus, as dificuldades estão à porta, a doença nos assola, mas não se cansem, nem desanimem. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva. Nós te agradecemos porque a tua palavra é atual. Nós te agradecemos porque o Senhor continua falando aos nossos corações. Nós te somos gratos, ó Deus, pela tua presença em nosso meio. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu povo, pelo corpo de Cristo que se reúne aqui, pelo corpo de Cristo que está nos acompanhando nas redes sociais, ó Pai. Que o Senhor esteja nesta manhã alcançando cada coração, que teu Santo Espírito possa tocar a cada um de nós, para que possamos estar firmes na tua palavra, olhando para Cristo, para que nós não nos cansemos e nem que o desânimo nos alcance. Seu Senhor, com esta mensagem de hoje, usa a tua serva, Senhor Deus. Fala aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos olhar aqui para o texto. Eu disse para que vocês prestassem atenção na palavrinha portanto. Por quê? Porque esse portanto que começa o capítulo 12 está ligado ao capítulo 11. Ao que ele disse, que o autor disse no capítulo 11. E se vocês olharem aí no capítulo 11 de Hebreus, é o quê? É a galeria da fé.
ele começa lá no princípio, né? Ele fala de Abel, e ele vem discorrendo sobre vários heróis da fé, que tiveram sim a sua fé provada, mas eles não se cansaram e também não desanimaram, eles perseveraram na fé. E ele vem então relatando ali no capítulo 11 sobre a fé. E então ele termina o capítulo 11 dizendo assim: todos estes aí da galeria da fé, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, o bastão foi passado para você aí de casa e para mim. O bastão de perseverar na fé foi passado para nós. Portanto, então, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Gente, olha só uma coisa. Crente, cristão, não tem nome. Não tem nome. Toda vez que algum cristão comete algum delito que sai no jornal, ninguém diz assim: o Edinaldo, não. A matéria vai ser assim: o pastor Edinaldo, não é o seu José, é assim, o padre José, o cantor gospel fulano de tal, sabe, fulano, que é membro lá da igreja. Porque nós temos uma grande nuvem a nos rodear. As pessoas estão olhando firmemente para nós, para vermos como nós agimos diante das investidas de Satanás, das investidas do mundo, porque Deus nos disse que nós não seríamos imunes às tragédias, às doenças, às dificuldades financeiras, às dificuldades de relacionamento. Nada disso foi dito. Ele ainda disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Por isso ele diz aqui, olha, ele termina aquele textinho que eu li de Hebreus: não se cansem, nem desanimem. A nossa corrida, a nossa caminhada cristã, ela é comparada, né? E o autor aqui compara, por quanto da história grega, a uma grande maratona, que nós precisamos correr esta maratona. E imagine vocês, como deve estar o coração daquele atleta, que corre toda aquela maratona olímpica, e o final da maratona é onde? Dentro do estádio. Então ele corre não sei quantos quilômetros, e quando ele está chegando, ele entra no estádio, em um estádio lotado, com todo mundo olhando para ele. E nós estamos assim, nós estamos entrando nesse estádio completamente lotado, com todos os olhos fitos em nós. Estão todos olhando para nós. Estamos sendo observados. E o que eles têm observado em nós? Quando o atleta entra no estádio, depois de quilômetros, as pessoas comentam o quê?
Não comentam assim, nossa, olha só, ele venceu. Vão falar assim, nossa, ele terminou inteiro, hein? Nossa, coitado. Está aí tropeçando nas pernas. Vai cruzar a linha de chegada e cair desmaiado. Então, o que eles olham em nós? O que eles veem em nós? E aí o versículo aqui diz assim, o texto que nós lemos aqui diz assim, ó. Uma dica para a nossa corrida. 12. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Livrem-se de todo o peso do pecado. Não dá para correr uma maratona levando mochila, levando várias coisas, muito peso. O atleta que carrega peso, ele não vence a maratona. E é bem provável que ele não consiga nem ao menos terminar a maratona, por conta do peso que ele carrega. Então o autor diz assim para nós, livrem-se do peso do pecado. Livrem-se do peso do pecado. Precisamos fazer uma autoanálise. Será que nós não temos pecados de estimação? Qual que é o seu pecado de estimação? Deus, você pode tocar em tudo, mas aqui deixa que eu resolvo. Este pecado deixa comigo. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês, que talvez, a gente diz tanto isso para as crianças, e talvez você não se atenha a isto adulto. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Mas ele estuprou, matou, esquartejou. E eu só. Não existe, aos olhos de Deus, a sua mentira, a sua fofoca é tão pecado quanto aquele que foi condenado à prisão perpétua pela justiça. A diferença são as consequências do pecado. Às vezes aquele que fez uma fofoquinha passa ileso pelo julgamento nosso, mas quem matou vai preso. Mas aos olhos do Pai, pecado é pecado. E quais são os pecados que nós estamos colocando em nossas mochilas, bolsas, malas e tudo mais, e estamos carregando na nossa maratona? Precisamos nos livrar disso. Só que não basta só nos livrarmos do peso do pecado, confessando, porque o Senhor diz assim, que aquele que confessar os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Ele nos purifica, Ele nos perdoa de todo o pecado. Mas não posso dizer assim, bom, eu aceitei a Jesus, confessei os meus pecados, fui salva, eu tenho assim a marca de Cristo, nada pode me arrebatar das mãos do Pai, e pronto, agora vou viver a vida porque eu não perco a salvação. Então, se eu pecar, ou se eu tentar não pecar, que diferença faz? Eu vou para o céu do mesmo jeito. Mas não é isto que o Pai espera de mim, não é isto que o Pai espera de você, não é isso que o Pai espera de você que nos assiste. O texto diz assim, e corramos com perseverança, mas para correr com perseverança, nós precisamos
cuidar de alguns aspectos da nossa vida para que consigamos ter fôlego para terminar, e quando terminar, dizer o mesmo que Paulo: combati o bom combate. Mas o que ele fez? Como é que ele encerra a carreira dele? Guardou a fé. Ele foi perseverante. Ele não permitiu que o peso do pecado, que as mochilas do pecado, atrapalhassem a sua corrida. Então nós vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E vamos olhar aqui nesse texto de Tessalonicenses 4 aspectos para nos ajudar a nos livrar do peso do pecado, correr com perseverança, tendo os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Progredindo cada vez mais. Nós precisamos continuar crescendo. Precisamos continuar crescendo. Não basta saber sobre a salvação. Eu preciso, no meu processo de santificação, como foi dito em um dos cultos passados sobre a salvação, né? Os aspectos da salvação, santificação, glorificação. Nesse processo de santificação, eu preciso crescer. Eu tenho que hoje ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. Nós precisamos continuar crescendo, e nós crescemos como? Conhecendo a palavra e praticando a palavra. Há uma máxima na educação que diz que sem mudança de comportamento não há aprendizado. Se você diz que sabe, que você aprendeu sobre o fruto do Espírito, você precisa testemunhar o fruto do Espírito. Você tem que amar mais, ser mais bondoso, ter mais domínio próprio. Você precisa olhar ali para as facetas do fruto do Espírito Santo, olhar para você e falar assim: onde eu preciso melhorar? Ano passado nós estudamos o fruto do Espírito com as crianças. E muitos de nós, assim, olha, eu olhava assim: gente, precisamos ajustar alguma coisinha aqui, precisamos ajustar alguma coisinha ali. E você percebe que você vem melhorando quando você encontra uma pessoa que você diz: ai, que vontade de dar um murro na cara. E aí você coloca assim, fala assim: não vou dar murro em ninguém. O que é isto? Domínio próprio. Mas eu falo mesmo, comigo não tem essa não. Bateu, levou. Está faltando domínio próprio. Então não basta saber sobre a palavra. Eu estou crescendo quando eu sei e pratico. Então o primeiro aspecto para nós termos vitória na nossa carreira cristã, nessa maratona, onde todos estão nos observando, é continuar crescendo. Por isso eu quero desafiar você que está em casa a estar com a gente aqui na Escola Bíblica Dominical, né? Ai, mas eu já sei tudo. Se você já sabe tudo, você também é fundamental na Escola Bíblica Dominical. Por quê? Porque o seu testemunho
de conhecimento e prática da palavra, vai fazer o quê? Vai fazer com que o aluno da tua sala continue crescendo. Então nós precisamos vir estudar a palavra e colocar em prática. Segundo aspecto, olhem ali o versículo 3 e 4. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Olha só, santificação. E ele diz aqui nessa santificação muito a respeito da imoralidade sexual. Nós não somos bicho. Ninguém aqui é bicho. Por isso nós podemos e temos condições de permanecermos puros até o casamento. Ninguém é bicho. Nenhum homem é bicho que não pode ver uma mulher. Nenhuma mulher é bicho que não pode ver um homem. Santificação. Santificação. Hoje eu recebi um vídeo. É um vídeo engraçado, mas de uma verdade. É engraçado assim porque era uma pessoa assim muito exaltada falando e acabou sendo cômico, mas ele dizia assim: que nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja para segurar os que estão aqui, para que não sintam falta do mundo. Nós estamos trazendo o mundo para dentro para atrair quem está no mundo. É verdade ou não é? A gente deixa passar tudo? Mas daí ele termina dizendo assim: só que Deus não trouxe o Egito para dentro de José. Ele levou José para transformar o Egito. Deus não colocou a Babilônia dentro de Daniel, mas levou Daniel para a Babilônia para transformar a Babilônia. Nós precisamos ser agentes de transformação no mundo e não trazer usos e costumes do mundo para nos sentir mais confortáveis, não sendo aquele povo da Bíblia. Precisamos voltar a ser chamados de cristãos, no maior sentido da palavra, que são aqueles de Cristo. Me dói quando alguém diz assim: ah, a sua igreja é... E aí vocês... Aí você fica, né? Fica um murro na cara, aí você faz, opa! Quem já não ouviu? Então nós precisamos continuar no nosso processo de santificação. Nós tivemos um ano, né, em que o tema da escola bíblica foi sobre santificação. Nós precisamos retomar isto. Sede santos porque eu sou santo. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Nós queremos as maravilhas, mas não nos preocupamos com a santificação. Nós queremos as maravilhas da cura, do Covid. Nós queremos as maravilhas de uma política honesta. Nós queremos as maravilhas dos relacionamentos saudáveis. Mas nós esquecemos que para ver as maravilhas, nós precisamos cuidar da nossa santificação. Então, primeiro aspecto, continuar crescendo. Segundo, cuidar da santificação. Terceiro aspecto para a nossa corrida. Vejam aí no capítulo 4, o versículo 9. Quanto ao amor fraternal,
não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Precisamos amar uns aos outros, e este amor precisa ser crescente. O amor precisa ser crescente. Toda vez que eu leio o versículo que eu vou ler agora para vocês, eu lembro da irmã Ana Medeiros. Uma vez ela estava brava na assistência social, e ela citou esse versículo. E eu vou ler para vocês. 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Ai, eu te amo. Como é fácil falar eu te amo. Mas mostrar que ama são outros 500. Quantos de nós, às vezes a gente não fica sabendo, né? Mas quando sabemos, por que nós não mandamos uma mensagem? Ô irmão, você melhorou? Como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Vou mandar, vai que fala que precisa. Mas daí, a gente coloca um sorriso falciano no rosto. Ai, como eu te amo. Desde que você não peça nada para mim. Uma das características de uma vida que agrada a Deus e é vencedor na corrida cristã é quem deixa crescer o amor fraternal e ama de fato e de verdade. Vamos demonstrar mais amor. Nós precisamos disso. Nós vivemos dias difíceis e é difícil para todo mundo. Aí você fala assim: ai, olha, se eu contar a minha vida. Aí eu olho para você e falo assim: ai, mas se eu contar a minha também. E aí a gente fica numa disputa de quem tem a vida pior, para ser aquele que é o coitado da vez. Ao invés de nós ficarmos olhando, né? Vamos, como lá em Lamentações 3 diz, vou olhar para aquilo que pode me dar esperança. E o que é que pode me dar esperança? É eu olhar para os atributos de Deus. Quando eu olho para os atributos de Deus, gente, que Deus é esse que nos ama? Nós somos um cisco, talvez assim um cisco do cisco, de tamanho universo, de quantos, sei lá, não sei nem dizer quantas pessoas já existiram, e que ainda vão existir, e Ele olha para você. Ele sabe o teu nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem você. E aí, diante de tudo isso, de tanto esse amor, por que nós vamos reter amor em nós? Nós precisamos deixar fluir o amor. Nós precisamos ser canal desse amor de Deus. Os teus braços são os braços de Deus para confortar. O teu sorriso é o sorriso de Deus para se alegrar com o outro. As tuas lágrimas são as lágrimas de Deus quando você senta e chora junto com o irmão, demonstrando cuidado, demonstrando amor, demonstrando que somos corpo. Quarta e última
característica para uma vida que agrada a Deus e nos ajuda a terminar a corrida. Versículos 11 e 12. E se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Vida financeira. Vida financeira. Esforça-te para ter uma vida tranquila. Para ter uma vida tranquila. Ah, mas é que lá em casa o desemprego assolou. Lembre-se daquilo que pode te dar esperança. Por isso que tem que estudar a palavra. Porque quando você se vê no aperto e você estuda a palavra, o Espírito Santo traz à memória os textos bíblicos que você leu, os textos bíblicos que você estudou. E quando o desemprego assola, você vai se lembrar assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Aí você vai falar assim: as dificuldades são grandes, mas o Senhor vai prover. Só que Ele também diz que nós precisamos trabalhar com as nossas mãos. Não é ficar assim, bom, se Deus vai prover, né? Vai que Ele faz como Ele fez no deserto, né? Que chova maná. Não, eu vou prover, porém, trabalhe com as suas próprias mãos. Ande de forma decente. Pague as suas dívidas. Não dependa dos outros. Não dependa dos outros. Uma coisa é numa necessidade você receber uma cesta básica. Numa necessidade você receber ajuda do irmão. Numa necessidade você receber ajuda da assistência social do município. Isso não é vergonhoso. O que é vergonhoso é cruzar os braços e deixe que os outros me sustentem. Ah, vocês são crentes, vocês têm obrigação. E se é viúva e órfão então? Capaz de olhar lá no texto que diz que é para nós cuidarmos das viúvas e dos órfãos, assim, vocês têm obrigação, cuidem de mim. Não é isto. Nós precisamos cuidar sim, das viúvas e dos órfãos, mas precisamos ser criteriosos e estudar a Bíblia para ver que todos podem, com algumas exceções de saúde, podem trabalhar e angariar o teu sustento. Quantas histórias dentro da nossa igreja nós temos de pessoas que na sua infância tiveram muitas dificuldades e hoje são bem-sucedidos. Por quê? Por que será? Ah, tiveram... Não. Se esforçaram para ter uma vida tranquila, cuidaram dos seus próprios negócios, andaram decentemente e não ficaram na dependência do outro. E principalmente, tenham um coração generoso. Tenham um coração generoso. Olhem para Jesus. Voltando lá em Hebreus para nós encerrarmos. Olhem para Jesus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem, e assim vençam a corrida. Colossenses 3:2 diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. Mantenham os olhos, mantenham o coração fitos em Jesus, olhando para as coisas do alto. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça,
e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que nós possamos continuar correndo incansavelmente e que as pessoas que estão nos observando, olhem para nós e digam assim: aquele atleta lá é um atleta digno de ser chamado cristão, porque ele reflete o Senhor Jesus aqui na terra. Que Deus abençoe a cada um.